E aí, turminha, beleza? Alegria? Hoje vamos fazer a última aula sobre lisossomos. Vou falar sobre doenças lisossômicas. Já tinha gravado esse vídeo todo, mas aí faltou luz, vou ter que voltar e fazer tudo de novo. Então vamos lá, doenças lisossômicas. Primeiro vamos ver essa animação, que é uma animação bem interessante, que fala sobre o lisossomo. Aí ele pegou o lisossomo, vai ampliar, vai mostrar aí dentro as enzimas lisossômicas, que são as hidrolases ácidas, lembrando que o interior do lisossomo é mais ácido que o citoplasma e as enzimas só funcionam em ambiente ácido, pH 5. Agora a animação está mostrando a síntese das enzimas lisossômicas, das hidrolases, no retículo endoplasmático granuloso. O sítio de saída é o liso, vai entrar aí por uma vesícula transportadora pela face cis do complexo golgiense e sair pela face trans do complexo golgiense. As bactérias que estão vindo de fora agora foram endocitadas e vão ser digeridas por essas enzimas lisossômicas. É uma digestão heterofágica, porque veio de fora. Agora uma mitocôndria envelhecida, uma mitocôndria que não funciona mais, está sendo digerida. Essa é uma digestão autofágica, é autofagia. Beleza? Vamos agora para as doenças. A primeira e uma das mais importantes é a silicose. É uma doença ocupacional, tá? Então as pessoas respiram o pó de sílica, principalmente quem trabalha em construção civil, na indústria do cimento, mineradora, fábrica de vidro, respira o pó de sílica que desestabiliza a membrana lisossômica, ele é um labilizador. Com isso, as enzimas lisossômicas são liberadas para o citoplasma e acabam destruindo as estruturas celulares. A célula morre por autólise, que é nocivo para a célula. Aí você está vendo o pulmão calcificado de uma pessoa com silicose. A pessoa tem dispneia, começa a ter dificuldade respiratória e tem expectativa de vida reduzida por conta disso. É uma doença ocupacional, no Brasil ainda é um problema grave, acomete cerca de 6 milhões de pessoas aqui no nosso país e é uma doença que atinge principalmente o trabalhador da classe baixa. Então as empresas hoje são obrigadas a oferecer os equipamentos de proteção individual, os EPIs, máscara, capacete, luva, óculos, para evitar a inalação e outros tipos de acidentes para estes trabalhadores. Veja uma questão da Federal que eu acho uma questão interessante que resume bem esse assunto. Trabalhadores da construção civil e indústria do cimento estão sujeitos à silicose decorrente da inalação de partículas de sílica, que provocam desestabilização dos lisossomos e a consequente degradação de células pulmonares. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo, galera. Aí resumiu até um pouco o assunto, não é? Bom, a próxima patologia que eu vou falar é também uma doença ocupacional, que é a asbestose. O asbesto é o amianto, também feito de pó de sílica. É silicato de magnésio com cálcio. Tem, por exemplo, nas fábricas de telha, caixa d'água. Como é um material que não é muito sensível ao fogo, ele ainda é bastante utilizado. Então você está vendo aí um corte histológico. Nesse corte histológico, esses pontinhos pretos que você está vendo aí é o asbesto, que o lisossomo não consegue digerir. Então nessa microfotografia eletrônica tem aí fibras de sílica que podem perfurar o lisossomo e causar a morte celular por autólise. A asbestose também é conhecida como pulmão de pedra, porque o pulmão fica rígido, fica endurecido, é uma característica também da doença. Há uma acumulação de líquido na pleura, também gera dispneia, reduz a expectativa de vida do portador da asbestose, mas há uma correlação íntima com um tipo de câncer muito agressivo, chamado de mesotelioma pleural. A pleura é a membrana que reveste o pulmão. Então você está vendo aí o pulmão direito saudável, o pulmão esquerdo está aí já tomado pelo câncer, que é um câncer que tem um prognóstico muito ruim, tá? Ele é um câncer bem agressivo, com um índice de letalidade altíssimo, chamado de mesotelioma. Na imagem aumentada, você vê ali as fibras do asbesto que destrói as células pulmonares, tá? Vamos agora para as doenças genéticas. Você está vendo aí a doença de Hurler, que também é chamada de mucopolissacaridose. Aí tem 3 pessoas portadoras
da doença de Hurler. Esse é mais um garoto aí com a doença, chamado Giovanni Curatolo, de 15 anos, portador da mucopolissacaridose. Nós vamos entender um pouco. Quem tem essa doença não faz uma enzima, ou faz com defeito, de uma enzima alfa-L-hidroronidase. Com isso, ela não consegue digerir os glicosaminoglicanos, que antigamente a gente chamava de mucopolissacarídeo, hoje a gente chama de glicosaminoglicano. Então, como ele não digere esse glicosaminoglicano, essa substância se acumula nos órgãos, tá? Principalmente coração, cérebro, onde vai ter maior gravidade. Então esse indivíduo vai ter problema de visão, que é a opacificação do cristalino, problema de audição, a perda auditiva progressiva, baixa estatura, é uma característica da síndrome, alterações cardíacas e articulares por conta do acúmulo desse polissacarídeo, atraso intelectual, hepatoesplêncnomegalia, hepato de fígado, o fígado e o baço aumentado, o esplêncno é o baço, tá? Então eles ficam com maior volume, por isso que megalia. Traços faciais característicos, você está vendo que esse menino tem uma testa proeminente, né? Uma testa alongada, a dentição irregular, a língua grande, a gente chama de gargolismo. Então, não vai parar não, é? Não, tá de sacanagem. Então, esses são os traços principais da doença de Hurler. Há também deformidades ósseas, você vê que o tronco é encurtado desse garoto e a expectativa de vida em média de 11 anos. Ele tem 15 anos, já está até um pouco além da expectativa para esta patologia, que infelizmente não tem cura. A mais famosa doença, quando falamos de doenças lisossômicas, é a doença de Tay-Sachs. Aí nessa figurinha ele está mostrando algumas alterações nervosas, convulsão é uma característica também da doença de Tay-Sachs. Essa imagem em vermelho aí é uma imagem do fundo do olho, onde se forma uma bolinha vermelha chamada de mácula em cereja, é também uma característica da doença, tá? Então é uma gangliosidose, porque os lisossomos não conseguem digerir um lipídio chamado de gangliosídeo. Então ele não digerindo se acumula também nos tecidos, tá? Falta uma enzima que digere o gangliosídeo chamado exosaminidase A. Quando falta um outro tipo chamado de exosaminidade B, é a doença de Sandhoff. Se não me engano, doença de Sandhoff, que é um tipo de doença de Tay-Sachs também, tá? É uma doença autossômica recessiva, o que significa que os pais podem ser portadores do gene alelo e não ter nenhuma característica da doença, e cerca de 25%, se o casal for heterozigoto, 25% dos seus filhos poderão nascer com a doença de Tay-Sachs. Ela é comum nos judeus, tá? É mais frequente, comum não, a sua frequência é maior entre judeus. É uma doença degenerativa, leva à cegueira, à surdez, como já falei aqui, a convulsão, perda da habilidade motora. Então é uma doença neurodegenerativa, né? É progressivo, e a morte é prematura. Existem, na verdade, 3 formas da doença. A clássica, que começa ainda nos primeiros meses de vida, a partir dos 6 meses. A forma juvenil, que geralmente começa de 1 até 4 anos de idade. E a forma tardia, que pode acometer o adolescente ou adulto. A mais comum é a forma infantil, tá? E a morte, geralmente, a expectativa é de 4 a 5 anos de vida. Aí apenas uma animação mostrando em cima um lisossomo saudável, embaixo um lisossomo inchado, porque não consegue digerir os gangliosídeos. E aqui uma foto real, ali embaixo, cada vesícula dessa é uma vesícula que contém esse lipídio, né, esse gangliosídeo não digerido na doença de Tay-Sachs. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí. Se lhe ajudou em alguma coisa, né, ajudou você a fazer uma prova, a estudar um pouco mais para o vestibular, curta o vídeo, se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua atenção mais uma vez. Tchau!